Senhor. Para nós é uma felicidade estar aqui mais uma vez. Viemos na quinta-feira, um culto abençoado, marcado pela presença do Senhor. Agradecemos a Deus por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos. Agradecemos também ao pastor Alexandre pelo convite. Eu peço que vocês abram suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 7. Nós vamos estar no decorrer dessa noite entregando a palavra que Deus entregou ao nosso coração, e creio que assim como Ele falou comigo, também vai falar a cada vida nessa noite. Lucas capítulo 7, versículo 13. Lucas capítulo 7, versículo 13. É um texto bem pequeno. Queria que nós fosse lido juntos. Vamos ler juntos? No 3. 1, 2, 3. E vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Pode sentar, louvando e exaltando o santo nome do Senhor nessa noite. Quando Deus me deu essa palavra, irmãos, eu estava num momento não muito diferente do momento da maioria de vocês. Um momento que estava passando por dificuldade, um momento que estava sentindo só. Apesar de conhecer o Evangelho, apesar de estar bem em comunhão com Cristo, mas existem provas e situações que nós nos sentimos limitados. E nós começamos a reconhecer a nossa total dependência do Senhor. E em muitos momentos da nossa vida, da nossa caminhada, nós escutamos um não. Mas esse não como se fosse um fim interno. Não, você não é capaz, você não pode fazer, esse seu sonho é muito alto, isso você nunca vai conseguir. Mas nessa noite eu quero falar para você, assim como o Espírito Santo ministrou no meu coração, que o nome de Jesus é diferente. Esse não que eu quero falar para vocês são 3 passagens bíblicas em que Jesus fala não, mas ele muda totalmente a situação. Ele quer dizer que está morto, não está morto. Não, acabou, não é o fim. Você não é capaz. Deus está falando para você, você é capaz. E no decorrer dessa palavra nessa noite, eu espero que assim como eu fui impactado por essa palavra, você também seja no decorrer dessas palavras que nós vamos estar entregando nessa noite. O texto que nós acabamos de ler nessa noite fala lá da viúva de Naim. A Bíblia nos fala que o Evangelho de Jesus aqui no começo não era muito conhecido. E Jesus, o destino não era Naim. Ele ia passar por uma cidade depois de Naim. Mas o texto não fala que essa mulher, que era viúva, que já tinha perdido o seu esposo, agora nesse exato momento, tinha perdido também o seu filho. Parecia que a desgraça não saía daquela casa. Parecia que aquela mulher, o seu destino era o fim. Para nós temos uma situação de como aquele momento era difícil para ela não só estava perdendo um ente querido, mas na cultura judaica só o homem podia passar o legado da família. Então o nome daquela família estava morrendo ali com o seu filho. Não era só um ente querido, não era só aquele menino que ela foi com certeza ali no templo e ofereceu ali sacrifício para ele. Eu sou pai, tenho um filho, minha esposa está grávida do segundo, e nós projetamos, nós idealizamos, nós colocamos projetos na vida dele. E vocês imaginam essa mulher que já tinha perdido o seu marido e agora também estava perdendo o seu filho. Eu acredito que aquela multidão estava ali marcada pela dor, pelo sofrimento, pela angústia. Não, a Bíblia não nos fala mais nem um familiar ali com aquela mulher, mas fala que tinha uma multidão caminhando com ela. Só que o que é mais lindo dessa história, que essa multidão que era marcada pela tristeza, pela dor, se encontra com uma multidão que era marcada pela alegria, pelo regozijo, pela vida, porque na outra multidão estava Jesus Cristo de Nazaré. Eu acredito que todos que estavam ali estavam seguindo a Jesus, porque já tinham sido impactados por tudo que Jesus tinha feito, pelas suas palavras que quando ele falava aqui em seus corações, pelas maravilhas que Jesus tinha feito, e ninguém mais conseguia ficar longe dele, porque a presença de Jesus era tão real e tão marcante que as pessoas começavam a caminhar com Cristo, porque ele não era um simples estudioso, ele não era um simples mestre, ele era o Deus Filho ali encarnado na terra. E o que é bonito desse texto, que uma multidão se encontra com a outra, e no texto fala que Jesus fica ali parado, olha fitamente para ela e ele solta uma palavra que somente Jesus poderia falar. Ele fala para ela: não chores. A psicologia nos fala que quando nós estamos num momento
colocar para fora todo aquele sofrimento que nós estamos passando, porque aquilo vai interiorizar dentro de nós e nós vamos conseguir começar a sentir doenças psicossomáticas, depressão, angústia, sofrimento. Aí vem uma série de coisas, acarreta na nossa alimentação, acarreta no nosso sono. Ontem mesmo eu estava com um jovem que tinha um término de um namoro, que já tinha pensado algumas vezes em tirar sua vida. E eu estava falando para ele assim, sabe qual é o problema da depressão? É que você chega num grau de frustração tão grande que você não consegue mais sonhar. E uma pessoa que não sonha, ela está morta, irmãos. Sabe qual é o maior sonho que nós temos? Não é a casa própria. O maior sonho que nós temos não é ficarmos ricos. O maior sonho que nós temos não é ter um carro urbano, não. O maior sonho que nós temos é morar nas mansões celestiais. E esse sonho que nos motiva a cada dia. Quando nós perdemos esses sonhos nós não temos mais nada. E aí, voltando ao texto, eu vejo que Jesus olha para ele e fala assim, não chores. E o texto da mais profundo que ele fala assim, ele moveu-se de íntima compaixão por ela. Você sabe o que é íntima compaixão de Jesus com você? Ele olha para você e sabe na íntegra o que você está passando. Eu posso falar para você no seu momento de dor, eu sei o que você está passando, mas se eu não passei pela mesma coisa, eu não sei o que você está passando. Eu posso abrir a boca e falar assim, coloca para fora, chora, porque é só o que eu posso fazer. Ou eu posso dizer que o Espírito Santo de Deus, Consolador, te console. Mas Jesus estava dizendo para ela, eu estou aqui, não chores. E o que é bonito, que o carinho de Deus foi tão grande, e a presença de Jesus foi tão grande, que ninguém teve qualquer ousadia de falar, Jesus, sai daí. Quem é você? Quem é esse homem que está aí na frente dessa multidão? Você não está vendo que é o nosso costume? Tem que enterrar os mortos fora da cidade, porque o judeu é considerado imundo tocar no morto. Mas Jesus tinha tanta autoridade que ele falou para ela, não chore, estava dizendo, ei mãe, eu sei o que você tem passado. E aí eu começo a refletir no decorrer dessa passagem, irmãos. Ele poderia simplesmente ter passado, ter visto só que era mais um problema que aconteceu. Ou nós fazemos o corriqueiro quando nós estamos vendo um cortejo fúnebre, nós saímos da frente. Mas Jesus falou e falou assim, ei, o seu problema é o meu problema. E eu quero te mostrar uma coisa que somente eu posso fazer. Que eu não só te amo, estou vendo o teu sofrimento, como você não está sozinho. E aí para falar que ele para tudo ali e mande que abaixe o esguife era o caixão. E tem uma pregação do pastor Paulo Roberto, o Marcos Feliciano, que ele fala que eu acho muito bonito ele dizendo. Aqui o Evangelho, o escritor fala que ele pediu, ele tocou a mão no esguife, mas Jesus, como ele era usado, eu acredito que ele falou, ele tira essa tampa aí. Eu sei que esse corpo está embalsamado, eu sei que esse corpo foi passado especiarias dentro do corpo dele, eu sei que foi retirado todos os seus órgãos, eu sei que não tem mais vida, que aquele corpo já está oco, eu sei que o seu sangue já está congelado, a sua pupila já está dilatada, mas eu só sei de uma coisa, que ninguém suporta a voz de Jesus. E ele fala assim, jovem, levanta e anda. A morte não foi poderosa para conter a voz de Deus, a voz não foi poderosa bastante para suportar aquela ordem que Jesus estava dando. E essa é a primeira coisa que eu quero falar para você nessa noite. Jesus não é indiferente com o que você tem passado, Jesus não é indiferente com o que você tem sofrido. Jesus está falando para você nessa noite, ei, não chores, porque eu estou com você, porque eu estou aqui, porque eu tenho um projeto na sua vida, porque eu te amo. Oh, aleluia. Você imaginaria a alegria daquela mãe recebendo seu filho nos seus braços? Algo inexplicável. E ali era um sonho, ali era um projeto. Oh, aleluias. Santo, santo é o teu nome. A segunda passagem que eu quero falar para vocês está em Lucas capítulo 7, versículo 13. Não, perdão, foi o que eu acabei de ler. A segunda passagem que eu quero falar para vocês está em Marcos capítulo 5, versículo 36, que fala lá da filha de Jairo. A Bíblia fala que Jesus estava passando com a multidão e Jairo, um dos maiores da sinagoga, encontra Jesus.
E ele fala assim: mestre, eu preciso que você vá na minha casa porque minha filha está moribunda. E ele acreditava só de ouvir falar de Jesus que, se o senhor for lá, eu sei que a minha filha vai ser curada. E a Bíblia fala que Jesus começa a caminhar para lá e fala: não, Jairo, tudo bem, eu vou lá contigo, Jairo, você vai ter um encontro comigo, Jairo. E a Bíblia fala que no decorrer dessa caminhada Jesus opera mais um milagre. Enquanto a filha de Jairo tinha apenas 12 anos e estava moribunda em casa, existia uma mulher que estava 12 anos sofrendo de fluxo de sangue. As mulheres que têm as suas regras normais sabem que na época da sua regra elas ficam fracas, ficam desfalecidas. Imagina essa mulher que estava há 12 anos com hemorragia sem fim. Como era o costume da época, essa mulher era considerada imunda. Ela já estava vivendo fora da cidade. Ela não poderia ter contato com a sua família. Se ela entrasse ali na cidade, irmãos, aquilo que ela estava fazendo era penalidade de morte. Ela poderia ser apedrejada a qualquer momento. Mas ela colocou uma coisa no seu coração, que às vezes faz toda a diferença na nossa caminhada. Ela falou que se eu tão somente tocar na orla de Jesus Cristo, eu vou ser curado. Eu acho que ela chegou a uma reflexão da sua vida, que ela pensou assim: eu já gastei tudo que eu tinha, eu já procurei todos os médicos, eu já estou desenganado, eu já estou sentenciado à morte, mas eu tenho uma chance, e eu só preciso de uma chance com Jesus Cristo. Se eu tão somente tocar. E a Bíblia fala que essa mulher começa a se espremer no meio da multidão. Ela começa de todas as formas. Eu imagino essa mulher enfraquecida, mas de todas as formas com tão somente um propósito: eu só preciso tocar, eu só preciso tocar. Às vezes nós pedimos coisas de Deus que são coisas assim extraordinárias. Senhor, fala comigo, Jesus aparece. Mas às vezes no louvor Jesus está falando com você. Às vezes numa imagem que você está ali, deitado ali na sua casa, você vê uma coisa, você começa a pensar. Um dia eu me peguei pensando, olhando, saindo de casa, eu vi um passarinho comendo, e o passarinho estava gordinho, bonito. E eu comecei a pensar nisso: olha o cuidado de Deus com a sua criação. Ele poderia estar passando fome nessa cidade, mas olha o cuidado de Deus com a sua criação. Tudo de Deus é um equilíbrio, tudo de Deus é perfeito. Mas você pode estar pensando e falando para mim nessa noite: irmão, mas você não sabe o que eu estou passando, você não sabe a dificuldade que está acontecendo na minha vida. Muitas vezes eu até pensei em desistir, mas eu quero te falar nessa noite: não desista, não é o fim, não acabou, porque quem está com você é maior do que todas as coisas, porque Ele venceu o mundo, e você também vai vencer. Sabe por quê? Porque a força não vem de você, a força vem de Jesus. E aí ela consegue tocar na orla de Jesus. E o que é mais bonito, que Jesus na hora sente, ele fala assim: ei, alguém me tocou. E os discípulos falam assim: mestre, como alguém te tocou, Senhor? A multidão te oprime, todos estão te apertando, são várias pessoas aqui. Ele fala: não, que alguém me tocou, mas me tocou diferente. Eu posso sentir que quando me tocou, de mim saiu virtude. Você já fez algo profético com Deus? Alguma vez você já colocou e falou assim: Senhor, eu quero ser fiel a Ti nisso, Senhor, e eu sei que o Senhor vai me dar vitória. Não é, eu estou falando, irmão, só de vitória financeira, não. Nós seríamos os mais miseráveis. Vocês querem um exemplo? Quantas pessoas ricas, milionárias que estão aí no mundo estão sofrendo de depressão? Quantas pessoas estão tirando a vida? E eu posso falar para você sem mentira nenhuma, que eles dariam toda a sua riqueza para ter a alegria e a paz que vocês têm. Eu me lembro quando estava assistindo uma entrevista com Elon Musk, considerado um dos homens mais ricos do mundo. E a repórter perguntando como é que vão suas empresas. Ele falou: está tudo bem. Como é que está seu fundo de investimento? Está tudo bem. Você tem várias casas, várias mansões, você tem iate, você tem carro de luxo, você pode ter as mulheres se você quiser. E aí ele fala, pergunta só uma coisa para ele: como está a sua família? Você se sente bem? E o semblante dele cai, ele começa a querer chorar e fala assim: a gente não pode ter tudo. E eu começo a pensar o que acontece. É um homem bilionário. O outro documentário que eu vejo da Beyoncé, ela já é considerada uma das mulheres mais bilionárias do mundo. E o seu pai era o seu empresário, e ela entra numa briga tão grande com o seu pai, e ela começa a chorar, porque o seu relacionamento estava desgastado. Sabe o que é isso, irmãos? Não tem bênçãos.
Sabe qual é a maior bênção que você tem? É ter sua família estruturada. Sabe qual é a maior bênção que você tem? É você saber que apesar dos seus problemas, apesar das suas dificuldades, você tem um Deus que luta por você, que você não está sozinho. Sabe qual é a maior bênção que você tem? É você saber que mais por tudo perca o sentido, que nada tenha nada, sabe, do seu ponto de equilíbrio. E você saber, não, eu tenho um Redentor, e meu Redentor vive. E a palavra dele fala assim que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então eu creio, eu acredito. Um testemunho próprio, que eu acredito que vai cair nesse momento. Tinha feito uma cirurgia, o médico tinha detectado um tumor, um tumor benigno. Fiz essa cirurgia, passei de 3 a 4 meses de recuperação. E o médico, antes de eu sair do consultório, ele falou assim, já nas visitas pós-cirurgia: seu Eloy, o negócio é o seguinte, esse tumor ele volta várias vezes. Eu tenho um caso aqui de um paciente que voltou 6 vezes. E me deu uma angústia no coração, e eu falo assim, tantas vezes eu já preguei de fé, já preguei de ousadia, já preguei de acreditar que meu Deus é um Deus de cura, que Jesus opera maravilhas até hoje. E eu estava num culto lá no Bethesda 12, orando, e chamaram a gente para receber oração. Por isso que eu falo, irmãos, que é muito importante você receber oração. Não perca a oportunidade. E eu fui até lá na frente, o médico falou, e eu estava assim, eu tinha feito uma outra ultrassom e tinha aparecido o tumor de novo, então eu tinha que fazer a cirurgia de novo. E eu já com o coração pesado, minha esposa falou, tem que fazer, vamos fazer. E eu não tenho medo de cirurgia, irmãos, mas o pós-operatório é muito difícil. E eu fui para frente do altar e falei assim, Senhor, eu nunca fiz isso contigo, mas eu quero fazer nessa noite. Eu acredito. Não quero, ninguém está falando para mim, eu acredito que o Senhor é o mesmo Jesus que eu li na Bíblia e é o mesmo até hoje. Eu acredito que o Senhor é poderoso para realizar milagres. E eu quero ser esse milagre. E aonde eu for, eu vou falar desse milagre. Eu, em nome de Jesus, vou ser curado agora. Irmão, senti um calor no meu corpo, senti um formigamento, comecei a falar mistério. Quando acabou o culto, eu olhei para minha esposa e falei assim, Isa, eu estou curado. Ela falou, como assim? Eu senti a presença de Deus hoje. Eu orei com ousadia, entreguei na mão do Senhor e eu fui curado. Ela falou, tá bom, você foi curado, mas vamos para o médico. Vamos fazer o exame de novo. Voltei com o médico solicitou o exame. Eu olhei o exame, o resultado do exame não tinha mais nada. Mas fui lá para o médico, eu queria mostrar para ele que existe milagre, que nós somos servos de Deus. Cheguei lá e falei assim, aqui o exame. Eu já sorridente na cadeira. E eu falando assim, Jesus maravilhoso. Jesus poderoso. Aí ele falou assim, não sei o que aconteceu. Tinha, mas não tem. Mas pode aparecer. E eu falei, não, doutor, me perdoe. Mas nunca mais vai aparecer o nome de Jesus. Porque Jesus me curou. Precisamos, irmãos, ter essas experiências com Jesus. Continuando, irmãos. Jesus vira para ele e fala assim, vai em paz. Você está salvo, vai em paz, já está tudo certo. Volte para sua família, volte para o que você tinha perdido. Você tem vida de novo. E no decorrer dessa caminhada, a Bíblia fala que chega um da casa de Jairo e fala assim, ei Jairo, não incomode mais o mestre porque tua filha morreu. E Jesus fala uma coisa que somente ele podia falar no momento. Ele fala assim, ela não morreu, ela somente dorme. Ei, não temas, Jairo, não temas. Vem comigo, Jairo. Ele estava falando com a Jairo aqui e eu quero dizer para você essa noite. Ele não está falando para você que você não vai passar problema, não. Ele não está falando para você que você não vai passar dificuldade. Mas ele quer dizer para você que ele é muito maior e muito mais poderoso do que você está passando. Ele quer dizer para você que a sua angústia, a sua tristeza, a sua fé tem que superar tudo isso. Porque ele está no controle de tudo. E ele fala assim, Jairo, não temas, crê somente. Ele quer dizer para Jairo assim, Jairo, tu acredita em mim, Jairo? Tu acredita que eu sou poderoso para realizar isso? Tu acredita que tudo está no controle das minhas mãos? E a Bíblia fala que quando ele chega lá, as pessoas já estão chorando, as pessoas já estão ali aos prantos. E ele fala assim, ei pessoal, calma. Tipo assim, eu estou aqui, calma. Ela está dormindo. E a Bíblia fala que as pessoas ainda riem de Jesus. Mas Jesus vai lá, toma a menina e fala assim, ei, Talita cumi, levanta. Glória a Deus. Irmãos, tudo está no controle de Deus.
Bíblia fala que nós não amamos Jesus primeiro, Deus primeiro, Ele nos amou primeiro. E quando eu falo isso de projeto, o projeto é desde o começo, desde o princípio. A minha esposa, quando estava com uma semana de grávida, eu comecei a brincar com o nome de bebê. E ela falou: qual vai ser o nome? Se for menino vai ser o quê? Se for menina vai ser o quê? E eu comecei a brincar com o nome. Vocês me desculpem aqui, quebrar um pouco o protocolo. Eu falava que o nome do menino ia ser Kal-El. Quem sabe que Kal-El é o nome do personagem do Superman. Só que não é um nome bíblico, não tem um significado. Mas eu falei por brincadeira. Essa brincadeira durou alguns dias. Na primeira semana estávamos numa consagração. E eu sentindo a presença de Deus ali orando, clamando ao Senhor, eu ouvi uma voz que é irreconhecível. E a voz falou assim: o nome dele não é Kal-El, o nome dele é Emanuel. Irmãos, desde a primeira semana da concepção da minha esposa, eu já sabia o nome do meu filho. E eu fui dito como louco na família, porque eu falava para todos eles: eu já sei o sexo, ele é homem, e eu já sei o nome dele é Emanuel. O nome dele é Deus conosco. Sabe por quê? O que Deus quis falar para mim naquele momento? Você pensa que é brincadeira o que você faz? Tudo está nas minhas mãos. Eu tenho controle. No teu filho, antes mesmo dele nascer, eu já sabia o nome dele. Antes mesmo dele nascer, eu já sabia como quer ser o seu perfil, qual seria a sua estatura, quantos cabelos na cabeça ele teria, qual seria a cor da sua pele, qual seria a cor dos seus olhos, qual seria o seu temperamento. Tudo isso seria usado nas minhas mãos. Deixa um projeto especial na sua vida. Você não nasceu simplesmente para estar aqui, não. Você nasceu porque Deus tem um projeto na sua vida. Lembro que um dia estava lendo o Mensageiro da Paz. Estavam ali entrevistando o Billy Graham. Eles estavam com aproximadamente 85 anos. E a repórter falou para ele: pastor Billy Graham, o senhor já viajou para mais de 100 países. O senhor foi o maior ganhador de almas do século XXI. O senhor já foi conselheiro da rainha. E o que projeto que o senhor tem ainda? E ele falou uma coisa que só um homem cheio de autoridade de Deus podia falar. Ele falou assim: ainda estou ansioso para saber o quanto Deus quer me usar. Irmãos, Deus tem um projeto que só você pode desempenhar. Você tem um local que você vai que somente você pode ir. Ah, irmão, mas eu não sou que nem Billy Graham, que pregou em várias nações. Mas você está lá na sua família, só você pode entrar no meio da sua família. Ah, mas tem um lugar ali no meu trabalho que meu chefe é difícil, só você pode orar pelo seu chefe. Ah, irmão, mas a nossa nação está uma loucura, só você pode orar pelo seu presidente. Eu quero falar para você uma coisa: a igreja ainda está de pé, porque tem cristãos que ainda adoram, que ainda exaltam o nome do Senhor, que ainda buscam face a face a Deus. Eu cheguei um tempo que eu estava em uma revolta tão grande com tudo que estava acontecendo. E eu parei assim para meditar, meditando para o Senhor. Eu falei assim: peraí, eu não vou mudar nada com o poder da minha mão, porque eu não posso fazer nada. Mas o meu Deus, através do meu sacrifício, Ele pode fazer uma diferença. Vocês pararam já para pensar qual é o maior diferencial do povo de Israel? Eles nunca foram um povo que se destacaram belicamente. Não eram poderosos, não eram conquistadores, não era um povo que tinha uma estratégia fora do normal, não. Era a obediência a Deus que fazia toda a diferença na caminhada deles. E vocês viram que o amor de Deus era tão grande que quando eles se desviavam, Deus permitia que acontecesse alguma coisa sobre a vida deles, para que eles voltassem a quê, irmãos? Aquela adoração sincera e contínua diante de Deus. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: se alguma coisa tem tirado você da presença de Deus, se alguma coisa tem usurpado essa presença que você tem no seu coração, arranca, meu irmão, deixa para lá. Ah, irmão, mas está difícil, coloca nas mãos do Senhor. Ah, mas eu não suporto mais, Deus vai te fortalecer. Ah, irmão, mas eu acho que é o fim. Não é o fim, não acabou. Deus está falando para você nessa noite: continua, continua. Aleluia. Aleluia. A última passagem que eu quero falar com você nessa noite está lá em João 14, versículo 1. Eu falei na quinta-feira no começo dela. Está ali quando Jesus está falando com os seus discípulos nessa última semana. Os teólogos falam que era a última semana de Jesus antes da crucificação.
Os discípulos tinham andado com Jesus por 3 anos e meio. Eles tinham visto tudo, tinham aprendido tudo com Jesus. E Jesus fala para eles assim: ei, filhinhos, eu tenho pouco tempo com vocês, e para onde eu vou vocês não podem ir. E ele continua dizendo: ó, no meio de vocês, um de vocês há de me trair. E Pedro, como Pedro era o mais sanguíneo, né, ele fala assim: Senhor, nunca hei de te trair. Jesus fala para ele: ainda vai me negar 3 vezes, ele te dá o ponto. E nesse contexto, Jesus, preocupado, porque ele era 100% Deus, mas também era 100% homem, estava preocupado ali com a sua crucificação. Ele olha para o coração dos discípulos e ele fala assim: não se turbe o vosso coração. Ele estava falando assim: ei, discípulos, eu sei, meus filhos, que vocês andaram comigo. Eu sei que vocês passaram meus momentos de perda de sangue. Eu sei que vocês passaram as agruras, mas eu preciso cumprir na íntegra a missão que o Pai me deu. Eu estou falando de Deus para vocês, mas eu preciso morrer para que vocês tenham vida. Eu preciso morrer para que toda vez que vocês pequem, o meu sangue vertido no Calvário purifique vocês e vocês tenham uma nova chance. O que ele estava dizendo assim: ei, meus filhos, sabe por que eu tenho que passar por isso? Eu queria muito estar com vocês, mas sabe por que eu tenho que fazer isso? Porque eu tenho uma missão, e essa missão é por amor a vocês. Glória a Deus. E aí ele entra nos seus diálogos, que eu vejo que é o mais pesado dele com os discípulos, porque os discípulos não entendiam na íntegra o projeto de Jesus. Eles pensavam que Jesus seria o Messias, mas que ele ia libertá-los ali do cativeiro dos romanos, mas não era esse o propósito de Deus. Jesus era como se a gente estivesse falando para o Deus Filho, falando assim: ó, o Senhor saiu lá das mansões celestiais, um ser todo poderoso, aí vai reinar aqui na terra. Não. Ele estava falando assim: eu não vim para reinar na terra, eu já tenho o meu lar, eu já tenho a minha casa, eu quero tirar vocês daqui para vocês viverem lá. E sabe por que o céu é tão especial, irmãos? Vocês já pararam para pensar? Não é porque não tem mais sofrimento, não é porque não tem mais angústia, não é porque não tem problema de doença, não, é porque Deus está lá. Você vai ver Deus face a face, você vai morar eternamente com Ele. Essa é a maior promessa que nós temos. Mas no decorrer do texto nós vamos vendo o diálogo deles, e eles falando assim: Senhor, nos mostra-nos do Pai, nos mostra-nos do Deus. E ele fala assim: há tanto tempo eu estou com vocês, vocês não viram tudo que eu operei? Vocês acham que eu operei só de mim mesmo? Eu operei porque eu estou conectado com o Pai, porque eu e o Pai nós somos um. Glória a Deus. Glória a Deus. E o que eu quero falar para você nessa noite? Eu falo isso porque eu já fiz isso várias vezes. Eu sou humano, eu sou falho também. Muitas vezes nós dobramos nosso joelho no momento mais difícil da nossa vida e nós só desabafamos para Deus. Só falando. Quem que nunca já falou: Senhor, eu não aguento mais, eu não suporto Deus, eu já estou para desistir, Senhor, isso é muito grande para mim. Por que o Senhor está fazendo isso comigo, Deus? Mas quem também já não passou por um momento, nesse momento difícil, que sentiu aquele calor no corpo, o Espírito Santo de Deus, quando você viu, você já estava chorando. Você não conseguiu mais falar nada, só era a presença de Deus na sua vida. Sabe o que eu quero falar para você nessa noite? Não é que na sua caminhada não vai ter mais momentos difíceis, não vai ter, irmãos. Nós somos provados pelo amor de Deus. O próprio Cristo sofreu perseguição. Conosco não vai ser diferente. A diferença é que nós temos o Espírito Santo de Deus Consolador. A Bíblia fala, quando ele está se despedindo lá dos seus discípulos, ele fala assim: ei, meus filhos, eu vou embora, vocês vão comer mais essa matéria, vocês não vão mais conseguir me tocar, me abraçar, mas eu vou fazer uma das coisas mais lindas que vocês vão sentir. Vocês vão ter a presença do Espírito Santo de Deus. Por isso que nós pregamos em todo o tempo: ei, quem não é batizado, se batize com o Espírito Santo de Deus, se batize com poder. Isso vai fazer toda a diferença na sua caminhada. Às vezes você precisa, sabe, aquela ousadia, aquela intrepidez, aquela força que você não entende, é o Espírito Santo de Deus dentro de você. Você precisa estar conectado com Ele, você precisa estar sensível. Não tem aquele momento de ira que você falou: ei, se a pessoa me respeitou, eu vou falar com ela. O Espírito Santo falou assim: ei, fica quietinho, cala a boca, depois do Senhor e vai-se embora. Isso aconteceu comigo uma vez, a Isa ficou até sem entender.
Eu estava com mais raiva, estava com um problema terrível com o líder. Só Jesus, esse irmão. E eu falei, hoje eu vou falar. Eu já tenho tudo que eu quero falar com ele. Eu vou fazer uma reunião. E eu vou falar tudo que ele não está fazendo. Que ele está atrapalhando o ministério. Ele realmente estava atrapalhando. Irmãos, eu estava como se aquele daquela porta. Uns 5 metros antes, o Espírito Santo falou assim, fica calado. E eu, nesses 5 metros, irmão, para mim foi uma eternidade. Então eu comecei a falar assim, por que, Senhor, eu vou ficar calado? Eu tenho razão. O que eu estou fazendo, eu tenho razão. O Espírito Santo falou, fica calado e peça perdão dele. Aí eu falei, eu não vou pedir perdão dele. Olha, irmão, me exaldia. Eu não vou pedir perdão dele. O Espírito Santo falou, peça perdão dele. Irmão, se chegando perto dele, já estava quase chorando. O Espírito Santo falou assim, ei, peça perdão dele. E eu olhei para ele e falei assim, ó, eu tinha muita coisa para falar. Mas como não vive mais eu, mas Cristo vive em mim, eu vou me humilhar diante de você. Eu quero dizer uma coisa para você, sem peso nenhum no meu coração, eu estou te pedindo perdão. E ele estava com o semblante bem fechado, e na hora ele abriu o semblante, e aí já ficou assim. Aí eu falei, amor, peça perdão dele também. Nós pedimos perdão, nós te abraçamos, saímos de lá. E aí eu entendi, irmãos, nesse momento de raiva, de angústia, nesse momento que nós temos de revolta com a pessoa mora dentro do nosso coração e nem sabe. Ele estava ali dentro só fazendo mal para mim. Porque eu tinha raiva, eu estava com raiva dele. E aquele sentimento só fazendo raiva. E ele estava morando no meu coração, que não era para ele estar lá. Pelo menos nesse sentimento não. E ele estava ali só alimentando aquele sentimento, dando lugar ao diabo. E eu quero te falar uma coisa, depois que eu fiz isso. Pensa numa noite de paz que eu senti. Sabe que você olhar para a pessoa, você orar pela pessoa, é isso que Deus faz com a nossa vida. Irmãos, só para concluir, quando Jesus vai terminando lá, vai falando do Consolador, dos seus discípulos, ele fala que para mim é um dos versículos mais bonitos, que é uma coisa que a gente não consegue se desvencilhar. É como se tivesse ao nosso DNA isso. E ele fala assim, ó, aquele que tem os meus mandamentos e guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Irmãos, ele estava entregando aqui uma maior das promessas para os seus discípulos. Ele estava falando assim, vocês vão fazer coisas muito maiores do que eu já fiz. E sabe que essa promessa não fica só até os discípulos, não, né, irmãos? Ficam até nós, até hoje, nos alcança. Nós somos frutos da oração de outra pessoa. Nós somos frutos da intercessão de outras pessoas. Nós somos frutos de pessoas que tiveram a ousadia de sair ali do seu aquário e foram em outro lugar pescar. O que eu quero dizer para você, você é instrumento de Deus. Se alguém falou para você que você não é capaz, eu quero dizer para você, você é capaz. Se alguém está dizendo para você, ó, eu já estou muito velho, eu quero dizer para você que você não é velho para fazer a vontade do Senhor. Você está dizendo, ó, hoje é o fim, eu não quero mais, eu quero dizer para você que você ainda vai continuar. Deus vai renovar as suas forças e você vai continuar marchando até um dia entrar nas mansões celestiais. Essa é a igreja fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, eu não conheço todos.